Vamos falar da nova reforma tributária, mais especificamente deste momento inicial de implementação, das regras de transição já em curso e, sobretudo, do impacto estratégico que esse novo modelo impõe às empresas brasileiras. Antes de qualquer análise prática, é essencial compreender a arquitetura da reforma, porque é ela que define onde estão os riscos e principalmente as oportunidades. A Emenda Constitucional número 132/2023 representa o marco constitucional da reforma tributária sobre o consumo. Ela promoveu uma profunda reformulação do sistema tributário nacional, alterando a Constituição Federal de 1988 e redefinindo a repartição de competências entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. É a partir dela que surgem os novos tributos e os princípios estruturantes que passam a nortear a tributação do consumo no Brasil. No plano infraconstitucional, a Lei Complementar número 214/2025 materializa essa reforma na prática ao disciplinar a incidência, o regime de creditamento, os procedimentos de arrecadação e fiscalização e, principalmente, as regras de transição entre o modelo atual e o novo sistema. A Lei Complementar número 227/2026, que integra a segunda fase de regulamentação da reforma, trata de temas sensíveis e estruturais, como a governança e a gestão do IBS, o funcionamento do comitê gestor, o contencioso administrativo e judicial, os critérios de distribuição da arrecadação entre os entes federativos e aspectos relevantes do ITCMD, reforçando a segurança jurídica e o equilíbrio federativo do novo modelo. Para compreender o impacto real dessas mudanças, é importante lembrar como funciona hoje a tributação no Brasil. O sistema tributário brasileiro incide sobre 3 grandes bases: consumo, patrimônio e renda, distribuídas entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. No campo do consumo, atualmente incidem o IPI, o PIS e a COFINS, de competência da União, o ICMS, de competência dos Estados e do Distrito Federal, e o ISS, de competência dos municípios. Sobre o patrimônio, incidem tributos como ITR, IPVA, ITCMD, IPTU e ITBI. Sobre a renda, temos o Imposto de Renda das Pessoas Físicas e Jurídicas e a CSLL, ambos de competência da União. A nova reforma tributária reorganiza neste primeiro momento exclusivamente os tributos incidentes sobre o consumo. Ela não altera por hora a tributação sobre renda ou patrimônio, embora essas matérias possam ser objeto de reforma futuras. O foco imediato é substituir um modelo fragmentado, cumulativo e altamente litigioso por um sistema baseado no IVA Dual. E por que essa mudança é necessária? Porque o modelo atual se tornou insustentável. Segundo estudos do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, IBPT, cerca de 95% das empresas brasileiras pagam ou já pagaram tributos de forma indevida ou maior. Isso não ocorre por má fé, mas pela extrema complexidade do sistema, excesso de normas, interpretações divergentes e falhas operacionais. A reforma nasce com a promessa de simplificação e racionalidade. A provocação que fica é: essa simplificação virá automaticamente ou dependerá de estratégia e gestão? O Brasil passa a adotar um modelo de IVA Dual, estruturado em 2 tributos distintos, porém integrados. De um lado, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, de competência da União, que substitui o PIS e a COFINS. De outro, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e municípios, que substitui o ICMS e o ISS. Ambos seguem a lógica do Imposto sobre Valor Agregado, com não cumulatividade plena, incidência no destino e crédito financeiro, alterando de forma profunda a formação de preços, a apuração de margens e a organização das cadeias produtivas.
Em relação ao IPI, a reforma promove uma simplificação estrutural. A partir de 2027, o imposto tem sua alíquota reduzida a zero para a maior parte dos produtos industrializados, deixando de exercer função arrecadatória geral e permanecendo de forma residual apenas como um instrumento de neutralidade concorrencial para a Zona Franca de Manaus, como vigência assegurada até 2073, como mecanismo de preservação do modelo de desenvolvimento regional. Como complemento ao novo sistema, a reforma institui o imposto seletivo, de natureza extrafiscal, incidente sobre bens e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, com alíquotas específicas definidas em lei complementar. O período de transição para o novo sistema ocorre entre 2026 e 2032, com consolidação plena a partir de 2033. O ano de 2026 é o ano de adaptação e testes. Nesse exercício, PIS, COFINS, ICMS e ISS continuam sendo cobrados normalmente, enquanto a CBS e o IBS passam a constar nas notas fiscais apenas para fins de registro e testes de sistemas, sem recolhimento efetivo e sem geração de créditos compensáveis. A partir de 2027, o PIS e a COFINS são definitivamente extintos, dando lugar à CBS, que passa a ser efetivamente recolhida com alíquota de referência. O ICMS e o ISS continuam vigentes, enquanto o IBS começa a ser operacionalizado de forma gradual, coexistindo com o sistema antigo. Entre 2029 e 2032, inicia-se a fase mais sensível, estrutural e estratégica de toda a reforma tributária. Nesse período, as alíquotas do ICMS e do ISS são reduzidas progressivamente, enquanto a alíquota do IBS é elevada de forma escalonada. É exatamente aqui que ocorre um dos maiores impactos econômicos da reforma, especialmente para a indústria, com a extinção progressiva dos incentivos fiscais de ICMS concedidos pelos estados. A substituição do ICMS pelo IBS torna incompatível a lógica da guerra fiscal, exigindo que empresas reavaliem profundamente sua cadeia produtiva, fornecedores, logística, formação de preços e relacionamento com clientes. Para mitigar esse impacto, foi instituído um mecanismo de compensação financeira destinado às empresas que detenham benefícios fiscais de ICMS considerados onerosos, concedidos até 31 de maio de 2023, regulamentado pela Portaria RFB número 635/2025. Essa compensação não é automática nem integral e exige habilitação técnica, comprovação documental e planejamento integrado entre jurídico, contábil e financeiro. Sem essa preparação, há risco concreto de perda de valor relevante. Além disso, a reforma introduz o split payment, que altera profundamente o fluxo de caixa das empresas. O imposto passa a ser retido no momento da liquidação da operação, sendo automaticamente segregado e direcionado ao fisco antes mesmo de o recurso ingressar integralmente no caixa da empresa. Isso exige precisão absoluta na formação de preços, controle rigoroso de custos e gestão eficiente dos créditos tributários. Nesse modelo, crédito não apropriado equivale diretamente a dinheiro perdido. Ao longo de toda a transição, permanece a lógica central do novo sistema. A tributação incide apenas sobre o valor agregado, mas esse modelo exige tecnologia, governança e gestão baseada em dados. A nova reforma tributária não é apenas uma mudança legal, ela inaugura um novo ciclo de decisões empresariais. A partir de 2026, as empresas brasileiras passarão a conviver simultaneamente com dois sistemas tributários, exigindo dupla apuração, nova formação de preços, revisão de margens, simulações de cenários, adequação tecnológica e um nível muito mais elevado de conformidade fiscal. Nesse novo tabuleiro, não vence quem reage depois, mas quem se antecipa. Quem trata a reforma apenas como obrigação corre risco.
Quem a enxerga como estratégia encontra a maior oportunidade financeira das últimas décadas para reorganizar sua estrutura tributária, proteger margens e construir vantagem competitiva sustentável. É exatamente nesse contexto que o FFA Group se posiciona. Atuamos na vanguarda da nova reforma tributária, integrando jurídico, contábil e tecnologia para preparar empresas de forma estratégica, orientada por dados e focada em resultados. Mais do que cumprir a lei, ajudamos empresas a liderarem o próximo ciclo econômico do país. A reforma já começou. O tempo de agir é agora. Conte com as soluções da FFA Group para transformar a nova reforma tributária na maior oportunidade financeira da sua empresa. Lembrando, o tributário não para.